Pois é, olha lá, a turma está chegando aí. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos. Aqui nós estamos dando início, né, à nossa live da Biblos, né, falando das cidades aí que marcaram a história, né? E a gente teve aqui a oportunidade de pensar um pouquinho sobre a história de Istambul, antiga Constantinopla. A gente falou sobre São Petersburgo, né? E agora nós vamos aí falar sobre Atenas, né? Falando sobre a Grécia. A turma toda está entrando aqui, mais um minutinho. A gente vai sintonizar as informações aí. Nós temos Israel Sayão, aí, o homem da história, né? Que está sempre investigando as trajetórias aí dos caminhos da civilização, juntamente com o Sayão mais histórico, né? Que vai estar interagindo aí com essas informações. Essa nossa live tem o patrocínio da Biblos, né? Aí nos bastidores atuando diretamente a Raquel está aí, né? Também interagindo com a gente aí para dar inclusive informações mais específicas. A Raquel já está aí, né? Tem gente perguntando sobre caminhos da reforma viagem. Isso não vai acontecer agora já, mas um pouquinho mais para frente a gente vai estar sintonizado. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a nossa live, porque o tempo corre, tem muita coisa pela frente. E, Israel, esse negócio de grego realmente confunde a cabeça da gente, né? Então, eu não sei, né? E aí a gente, quando anda pela Grécia, né? A gente vê uma geografia tão diferente, né? Tem montanha, mar de um lado, mar do outro, é uma quantidade enorme de ilhas, né? E assim, a gente vai falar sobre Atenas, vamos falar dos lugares especiais lá, mas esses gregos, é tudo uma coisa só? Como é que é essa formação? Os gregos são parentes dos judeus, eles têm alguma coisa a ver com os árabes, eles são um outro tipo de turco, né? Como é que é esse negócio? Explica pra gente aí, porque falou na Grécia, o pessoal pensa que você está falando grego e não entende nada, então dá uma base aí do início da Grécia, quem só, negócio de júnios, né? Explica pra gente aí que a galera, antes de entrar na história de Atenas, vamos pensar um pouquinho sobre os gregos e por que que os gregos aí têm um nome tão famoso. Vamos lá, então, um pano de fundo genérico, né, para a gente ter uma ideia da Grécia. É um pouco confuso, porque a gente tem o país Grécia hoje, a capital é Atenas, então, o que, que é isso? Né? Então, vamos para a gente vai bem para antigo mesmo. A história da Grécia vai começar na época de Abraão, mais ou menos, 2000 antes de Cristo, onde começa a formação do ambiente, né, onde a língua grega vai ser desenvolvida, onde a cultura grega vai ser desenvolvida em vários lugares diferentes. Então tem três períodos básicos, né, da antiguidade, antes de Atenas se tornar relevante, que é o período minoico, micênico e dórico, né? Então, é difícil lembrar, para quem não consegue lembrar, quando você está de dieta, você não come MM. Então é isso, é minoico, micênico e dórico. Mas basicamente, começa minoico, na viagem da Bíblia, a gente vai para Creta, a primeira civilização grega inicia na ilha de Creta, famoso, né, Palácio de Knossos, e inclusive é muito simples lembrar da história deles, porque o touro é um animal taurino, né? E o rei da civilização minoica era Minos. Então o Minotauro é uma criatura mitológica que foi criada dentro desse contexto, tá? Então se você pensa, o início da civilização grega é o Minotauro, que é aquela criatura, enfim, mitológica com cabeça de touro, né? E corpo de grego, no caso. E é dentro desse contexto da civilização minoica na ilha de Creta, que fica no mar Egeu, né, ao sul da cidade de Atenas. Esse período deles vai girar mais ou menos entre o ano 2000, vai mais ou menos até 1450, que é quando tem a relevância, vai reduzindo, a gente consegue associar isso até, dependendo dos historiadores, às pragas no Egito, que tem aquele famoso movimento, vai ter o vulcão, vai ter terremoto, vai ter um movimento na região de uma ilha próxima de Creta, e a civilização minoica vai entrar em colapso, e daí a gente vai ter o desenvolvimento da civilização micênica, né? E isso já é dentro da Grécia propriamente dita de hoje, continente, né?
O Tá me microfone ouvindo? baixou o volume, acho que escapou alguma coisa aí. Peraí, agora tá me ouvindo? Ou deu ruim? Tá, mas tá baixo. Tava mais alto, acho que Tá diminuiu baixo? alguma coisa. Peraí. Acho que desencaixou, E talvez, agora? ou Agora alguma coisa. voltou? É, continua um pouco baixo. Não sei se falar sem microfone é mais fácil, ou o que que houve. Será que eu tô zoando aqui? Agora tá melhor? É, um pouquinho, mas parece que houve uma alteração aí, não sei. Vamos lá. Mas dá pra ouvir, né? Dá Bom, para ouvir. tá, eu vou continuar, eu falo alto. Se der ruim, você só faz um sinal grego aí, eu paro. Mas só para. Vou retomar aqui o pessoal conseguir. Ah, o pessoal tá ouvindo aí. Então vamos lá. A gente tem região mais ao leste da península, da região da Grécia, onde tem diversas cidades, inclusive a cidade de Atenas, né? Novamente, só para o pessoal ter consciência, a gente não está lidando com um reino específico, né? Não é o reino da Grécia, que nem tinha, por exemplo, os reinos, as comunidades que tinham na Europa Ocidental na Idade Média. A gente está lidando com uma sociedade, uma civilização organizada por cidades-estados, que são as polis, né? Então, cada cidade, a gente já falou sobre isso em outras lives, depende de agricultura, a região ao redor dela, ela domina. Então, quando a gente fala Atenas, eles, basicamente, a cidade que domina uma região, no caso seria a Caia, né? Mas, enfim, tem cidades menores que se sujeitam a cidades maiores. Então, nesse ambiente de micênico, né, a Grécia vai ter as suas características principais formadas. Daí vai chegar o Conan o Bárbaro, né? Vai rebentar a Grécia, que é o período dos dóricos, né? Não eram igual ao Conan, eles eram mais magrinhos, mas vai vir um povo do norte, que são os dóricos, eles vão invadir essa região da Grécia, e essa invasão é muito importante, é como se fosse a data do descobrimento do Brasil para a história brasileira, dentro da história grega, porque a filosofia e a visão de mundo dos dóricos vai impactar a cidade mais importante que eles conquistam, que é Esparta. E a visão micênica vai impactar a cidade de Atenas. E isso reflete até a política e filosofia moderna. Então isso é muito importante, essa diferença. E isso vai ser por volta do ano 1200, 1100, quando as monarquias de Davi, de Salomão vão se desenvolver em Israel, vai vir essa era das trevas a todos os impérios na região, tanto Grécia, Egito, todo mundo meio que se lasca um pouco durante o período, deu Covid-19, pandemia, crise econômica, deu ruim geral lá pra galera, mais ou menos. Então, isso a gente vai construir. Depois disso, a gente vai migrar para o período, digamos, tem um período meio que poético, de Homero, da Ilíada, da Odisseia. Esse período vai consolidar os mitos, as histórias, o panteão grego, consolida todas as histórias que aconteceram antes. Então, Aquiles, ele é escrito sobre ele 700 anos depois. Então, tem uma mistura entre mitologia, narrativa folclórica e história efetiva. Então, a história de Agamemnon, Troia, existe, só que Aquiles não era um deus, enfim, na história real. Tem essas misturas. Então, isso a gente vai chegando a um período de crescimento econômico muito grande, e daí, como sempre, quando tem dinheiro, entra a pancadaria, a gente tem o período das guerras, onde todo mundo se arrebenta de bater um no outro. O máximo das guerras são os persas, que tentam invadir a Grécia, e depois a gente tem as guerras entre Esparta versus Atenas, que é um desafio de disputa de poder, e como toda guerra e divisão sempre gera perda para todo mundo, depois que dá ruim para Atenas e Esparta, o pessoal começa com filosofia, porque depois você se arrebenta de bater, o pessoal fala, e se a gente conversasse, se a gente pensasse? Então o desdobramento da filosofia está associado à decadência após muita guerra, né? Cansaram de se bater. E depois disso, a gente, lógico, quando você fica fraco, alguém invade. Então vai descer a invasão, né, da Macedônia, Alexandre o Grande, e Helenas, né, a Grécia se estrutura como um império, e depois a gente tem a expansão grande do Império de Alexandre. Mas isso é uma leitura breve, só para a gente se posicionar na história, né? Então, só para a gente voltar, a cidade de Atenas é a relevância.
quando na história humana a cidade de Atenas é relevante. A primeira Olimpíada é por volta do ano 700 e pouco, antes de Cristo. Atenas se torna relevante depois da era da destroçada era das trevas, né, dos dóricos, depois disso. E a Atenas é a cidade-estado mais importante durante o centro da guerra contra os persas, que é mais ou menos o ano 490, 94 começa, antes de Cristo, e o auge da Grécia vai ser, de Atenas vai ser com Péricles, no auge da Liga de Delos. Enfim, é muita informação, mas só para a gente se posicionar, né? Nesse período de Péricles é que Atenas vai atingir o auge de relevância. E daí o enfraquecimento de Atenas vem com Alexandre o Grande. Então, a cidade, agora o assunto de hoje é Atenas, né? Então, só para a gente conseguir meio que localizar no período histórico, a gente está falando aí mais ou menos do ano 600, 700 a.C. até mais ou menos o ano 300. O tema da live é Atenas. Então, nesse período é que Atenas vai ser a cidade mais relevante. Mas agora eu vou devolver a bola para você. Fez sentido? É muita informação, o pessoal está começando a se assustar. Pois é, Israel, olha, de fato, Atenas é uma coisa assim muito significativa e impressionante, né? E você falou, eu já vou levantar a bola aqui para o pessoal pensar. Um dos lugares extraordinários que eu gosto de visitar em Atenas é exatamente o Museu Nacional Arqueológico, né? Por quê? Porque o pessoal não faz ideia que a primeira civilização europeia que realmente é consolidada, que a gente conhece, é exatamente os inícios da civilização grega, é exato o que a gente vê na civilização minoica. Mesmo que a pessoa não consiga, por exemplo, ir para Creta, para ver o Palácio de Knossos, com toda aquela beleza, você viu, né? Lembra no museu lá a máscara do Agamenon, né? O Agamenon, dependendo de como é que a pessoa quer pronunciar. Então você tem ali, e uma coisa curiosa, né? Quem for na viagem com a gente tem a grande responsabilidade de tentar decifrar a escrita linear B lá de Creta, né? Que não foi ainda decifrada, né? É uma civilização aí que se aproxima de 2.000 anos, né? E ali você pode ver o desenvolvimento dessa sociedade que vai ter conexão com a história de Israel, né? A gente talvez não perceba, mas assim, por exemplo, os filisteus são parentes dos gregos. Você lê o livro de Amós, capítulo 9, né? Ali dos versos 5 ao 7, você vai ver que os filisteus vieram de Creta ou de Caftor, né? Eles fundam 5 cidades em Israel e eles são indo-europeus de perfil grego e por isso que vai ter essa diferença na conexão que nós temos lá no contexto da relação da história bíblica, né? E outra coisa é que nós vamos perceber que nós vamos perceber que o que acontece no ambiente da Grécia Antiga tem influência semita, né? O alfabeto que tem origem lá no contexto semita vai, né? O Aleph Beit vai dar origem ao alfabeto e no mundo grego ele vai ter a introdução das vogais, porque a língua é diferente, né? E vai escrever-se então da esquerda para a direita. E aí a gente começa vendo coisas assim muito significativas. Agora, daqui a pouco, Israel, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da filosofia, né? Que é um negócio assim extraordinário que marcou o pensamento, tudo. Mas assim, olha, me fala um pouquinho lá. A gente fala sobre quando os gregos conseguem segurar lá nas guerras médicas os persas, o grande império, né? E eles estão aí no quinto século, é tempo especial de desenvolvimento. Atenas tem um lugar chamado Acrópole, né? Que é, me falaram, pelo que a gente viu lá, quando a gente tem os nossos guias especializados que dão aula assim de uma maneira muito especial, especialmente o nosso querido Temístocles, né, que é um grande conhecedor do assunto, falando que aquelas coisas mais extraordinárias que estão lá são desse período de ouro do quinto século. É isso mesmo? O que é Acrópole? Porque, aliás, eu fiquei meio confuso. O pessoal fala toda hora, não, ali tem Acrópole, tem várias Acrópoles, né? Parece tá igual a Ausgang na Alemanha, todo lugar tem uma, né? Que história é essa de Acrópole? O que tem nessa Acrópole de Atenas? O pessoal tá ligado aí, porque é
o lugar mais interessante de ver na cidade antiga dos famosos gregos? Bom, beleza, vamos lá. Indo para o Acrópole. O que é o Acrópole, né? Basicamente é o ponto mais elevado. A gente falou em outras lives sobre história antiga, cidades antigas. Se você quer ter uma cidade antiga bem estruturada e desenvolvida, é fundamental você ter um ponto elevado, uma montanha, por exemplo. Então, a Acrópole literalmente significa o ponto mais elevado de uma cidade na língua grega, né? Até você falou agora sobre a língua, tá engraçado, né? Que a cidade de Biblos, que é da onde vem o nome da Biblos Viagens, é da Fenícia, da onde vai vir o alfabeto, e ela foi conquistada nesse período do auge grego, e o termo Biblos hoje, com Y, é um termo que vem desse período de domínio, né? Ouvi alguém falando sobre a condenação de Sócrates. A gente vai chegar nesse assunto que é super interessante, né? Então, o que a gente vai falar agora sobre o período do desenvolvimento de Atenas? Porque hoje em dia, teve gente que comentou antes sobre a informação do conflito dos otomanos e dos Veneza, das guerras que tiveram. Depois desse período de consolidação, tá? Para a gente contextualizar, a Grécia vai ser dominada por outros povos. E Atenas perde relevância. Então a gente falou sobre Constantinopla. A estátua de Atenas que ficava no Acrópole, do lado do templo, foi para Constantinopla. Então mudou bastante a região. O centro de poder de Atenas vai embora. Então a gente vai manter essa live mais ou menos nesse período da antiguidade, porque é nesse período que Atenas é relevante. Então vamos lá, por que Atenas... você tirou, né, os comentários? O pessoal estava pedindo para tirar? Beleza. Por que Atenas é tão importante dentro da perspectiva global hoje? Particularmente, eu pessoalmente acho que Atenas é uma das cidades mais importantes do mundo. Então, se a gente volta para... Tem um filósofo famoso inglês que ele fala que a vitória da batalha na maratona, que é uma batalha que aconteceu na Grécia, ela é mais importante para a democracia da Inglaterra do que a Batalha de Hastings, do 1066, que foi a guerra da conquista, que criou a linha, que até hoje tem a Rainha Elizabeth, essa estrutura de monarquia foi criada nesse ano. E por que ele fala isso? Porque Atenas ela vai representar uma cidade-estado onde a democracia é desenvolvida. Teve alguém que tinha comentado, Sócrates foi condenado. Exatamente. Dentro de um modelo democrático, ele não foi condenado por um rei, e sim pelo governo. Então, o que tem para ver em Atenas que vale muito a pena? Você falou sobre o museu. 2 pontos que são sensacionais é tanto o Areópago quanto o Partenon, que fica dentro do Acrópole. Então, primeiro falando sobre o Areópago, ele originalmente era uma grande pedra, onde Ares, o deus da guerra, também conhecido como Marte, foi punido, né, foi julgado pelos deuses. Então o Areópago vira como se fosse o tribunal criminal. Esse que era o Areópago, originalmente na sua criação. E ele fica dentro de Atenas. Dentro de Atenas, a gente tem o Partenon que foi construído em cima do Acrópole. O Acrópole é o ponto mais elevado, onde tem os templos, onde o centro cultural da cidade ia se desenvolvendo. Agora, por que Atenas se torna a cidade mais importante de todas as cidades gregas nesse período? E a resposta disso são 2. Primeiro é a questão do comércio. Então a influência daquela região ela é comercial. A Grécia ela tem uma estrutura física, né? A geografia de montanhas e acesso ao mar. Então, muito comércio, menos agricultura para a relevância econômica das cidades. A segunda coisa é que a Grécia, Atenas, ela vai se expandindo, essas cidades-estados vão fazer pequenas colônias. E a gente conhece muito bem, por exemplo, na Bíblia, Éfeso. Éfeso é grego, mas por que fica na Turquia? Ou a gente estuda filosofia, Tales de Mileto. Mileto é grego, mas por que Mileto fica na Turquia, né? Ou se a gente pega as maravilhas do mundo antigo, né? Colosso de Rhodes, o Mausoléu de Halicarnasso, o Templo de Artemis, todos eles ficam na Turquia. E por quê? Porque dentro desse período de crescimento econômico e desenvolvimento da estruturação da civilização grega, e a gente está falando dos anos 600, 500, até 400, a Grécia se expande e Atenas se torna a principal cidade e eles vão chegar a dominar todas essas regiões indiretamente. Mas por que eles dominam se a Grécia tem democracia? Por causa dos persas. Então a Iônia, que é chamada, que é a região grega
na Turquia, perto do Mar Egeu, que é na Bíblia Ásia Menor, né? Os persas, que têm uma filosofia totalmente diferente dos gregos. A Pérsia, a Batalha dos 300 de Esparta contra a Pérsia mostra isso. Só que a batalha real que definiu é a seguinte: os persas vão conquistando a Anatólia, vão conquistando a Ásia Menor, e quando os persas fazem essas conquistas, os gregos pedem ajuda, falam: socorro, pessoal da Grécia, me ajuda aqui. E Atenas era a cidade mais relevante. Atenas vai fazer um famoso saque da cidade de Sardes. E a gente visita, inclusive, essa cidade antiga nas viagens com a Biblos. Ela é acessível, o que sobrou, né? Porque se foi saqueada, não sobrou muita coisa. Então, nesse ambiente, os gregos meio que se defendem contra os persas. E os persas vêm com tudo e vão arrebentar os gregos. É muita história, muita informação. Mas, basicamente, nesse grande conflito, tem filme pra caramba sobre isso, os gregos vão vencer. E tem algumas vitórias famosas da maratona, que os caras ganham e um cara decide correr para comunicar a vitória e ele morre depois da corrida da maratona. E daí, por alguma razão, as pessoas querem fazer a mesma coisa que um cara morreu fazendo, mas a maratona vira uma grande batalha famosa. Ela consolida a vitória do modelo de governo grego versus o modelo persa, que, diga-se de passagem, foi muito eficiente. Muito, muito eficiente o que os persas faziam, mas a grega prevalece. E daí, os gregos eram pensadores dentro da Grécia. Atenas era tipo Massachusetts, nos Estados Unidos tem Harvard, MIT, tem um monte de universidade boa. Atenas era a sede do conhecimento, era onde tinha as melhores universidades, onde o pessoal estudava, era gente crânio. E Esparta, lembra, Esparta é uma cidade dos dóricos, pensa Conan o Bárbaro. Esparta, o bom você fica quieto, obedece, não importa a sua opinião. Esparta aboliu o dinheiro para ninguém ficar rico. Você tem que basicamente ser muito bom para trabalhar e lutar. Você tem que matar seus inimigos. Então o modelo espartano ele é diferente. É muito útil quando você luta contra os persas. Você lutar até a morte é muito estratégico. Mas para você construir civilização, você tem que pensar. E isso Atenas sobressai. Daí durante a batalha é criada a Liga de Delos, uma confederação. As ilhas se aliam todas. E eles vão, a ilha que era a sede era Delos, né, fica do lado de Mykonos, e eles vão derrotar os persas. Isso é uma história muito famosa, eles vão vencer no mar, quando o nosso guia lá na Grécia é o Temístocles, né, o Temístocles ele é famoso na antiguidade porque ele falou: galera, já que os persas ficam do outro lado do mar, que tal a gente usar barcos? E daí as biremas, triremas são desenvolvidas e os gregos ganham com batalha naval. Só que tem um problema. Atenas é saqueada nessas guerras e é totalmente destruída. Totalmente não, mas muito destruída. E depois das vitórias, já que Atenas era a cidade mais rica e mais poderosa, ela se torna a sede dessa aliança, a famosa Liga de Delos. E a gente falou, por exemplo, sobre Bizâncio, sobre Constantinopla. E até lá o poder de Atenas. Então, Atenas criou um pequeno império na prática. E daí vem o famoso Péricles. Péricles, basicamente, vai consolidar esse império e ele vai ser o melhor governador. Então, quando a gente fala do Partenon, que é aquele templo gigantesco feito na Acrópole, é na época de Péricles. Já que Atenas é democrática, né, foi democrático o processo. Eles votaram para construir o Partenon. Então, esse é o ambiente onde Péricles domina e vai ser o cara mais importante nesse espaço e vai criar o grande conflito. Por quê? Porque Esparta não quer mais participar dessa confederação. Então Esparta se separa com todo o Peloponeso e vai ter esse grande conflito ideológico e filosófico entre a visão que Esparta prevalece e de Atenas. Então, em Atenas, a cultura... Vamos ser bem sinceros, pessoal. Acho que se tem uma cidade no mundo que influenciou a vida de todo mundo que está na live, que não está na live, foi Atenas. Então vamos ser sinceros, se você vai para a academia, para o ginásio, é grego. Se você vai para o teatro, para o cinema, é grego. Se você vota numa eleição, é grego. Se você estuda basicamente qualquer coisa na área de biologia, de humanas ou de engenharia, as raízes desse pensamento, dessa forma de organizar a vida, está dentro desse ambiente de Grécia e Atenas é o suprassumo dessa visão. Então Péricles, como um governante, ele vai estruturar bem essa riqueza que vai ser tributada dessas outras ilhas e vai se desenvolver, né? Por exemplo, para finalizar essa fala, alguém acabou de falar da tirania, né? Quem que é o tiranos na Grécia?
Pessoal, é muito legal. Se todo mundo estudasse isso, ia ser muito complicado o mundo. O Tiranos, ele representa o povo, não a oligarquia. Uma ideia super, super antiga. O que é a ideia do Tiranos? Já que os oligarcas são ricos e eles não querem ajudar os pobres, vai vir o tirano, que originalmente era uma pessoa boa, o defensor dos pobres, do povo, e ele vai suplantar o governo temporariamente para criar a igualdade. Qual que é o problema? Todo mundo sabe que quando alguém pega poder não dura muito tempo, né? Não, eu vou ficar aqui só um pouquinho como ditador, depois eu vou embora. Então era costumeiro os tiranos ficarem no poder e dominarem absolutamente tudo. Então, tirania é uma coisa negativa porque os gregos falaram, bom, o oligarca e rico é complicado, né? Então vamos botar o tirano como alguém que representa o povo. Nossa, passou-se 10, 15 anos, o tirano quer continuar no poder e não quer devolver? Então é muito interessante. As raízes de várias discussões desse ambiente vão para a região da Grécia. Mas, para resumir o raciocínio, né, pessoal? Por que Atenas é relevante? Porque dentro desse período de guerras, Atenas vira sede político-militar da aliança, né, de Delos contra os persas, e depois da vitória contra os persas, eles têm que reconstruir Atenas, que foi destruída. E então Péricles vai construir. Então toda a arquitetura, o suprassumo da civilização grega é expressa na arquitetura e na filosofia grega em Atenas durante o período do ano 400 até 300, na verdade 500 até 300 antes de Cristo. Mas agora eu passo de volta a bola para você, porque eu falei que o Areópago é um lugar importante. Era um tribunal. Mas não foi só tribunal, né? Alguma outra coisa importante aconteceu lá? Não sei se eu estou avançando muito, mas tá contigo. Bom, Zé, vamos lá. Vamos lá, eu queria só, assim, para a gente alinhar, eu vou pedir para o pessoal pegar mais leve aí nos comentários, porque senão acaba tendo, né, três, quatro pessoas dando a mesma aula, e aí, pessoal, né, vamos aqui ficar numa sintonia todo junto para todo mundo focar, né? Se o pessoal começar muita informação, a gente tem que desativar os comentários, porque fica difícil. Então, conto com a colaboração de todos aí, né? Espartanos, atenienses e todos aí. Mas é o seguinte, o que a gente tem que considerar, que eu acho interessante, sabe, é que uma coisa significativa é a gente descobrir o que aconteceu no cenário histórico, que é interessante porque os gregos começam a fazer, né, perguntas que não aconteceu em outro cenário, que a gente tenha notícias, né? Existe um pouco de discussão, por exemplo, no contexto da Bíblia hebraica, existem vários elementos assim que caminham na direção de uma democracia, caminham numa direção de uma igualdade. Tem elementos nessa direção. A Grécia vai ter uma democracia meio oligárquica, tal, né? Tudo bem. Mas o que é interessante ver como começa, eu diria assim, um certo processo de secularização do paganismo antigo. Né? Então, os gregos vão começar numa direção, né, de desmitologização do paganismo e vão abrir espaço com os jônios, né, para exatamente, a partir da discussão do problema cosmológico, do problema metafísico, né, a querer, assim, enxergar, né, a questão aí, né? E esse caminho, aí nós vamos chegar no Areópago, nós estamos, né? Já, quando quem está subindo para a Acrópole para ver o Pártenon, para ver aqueles elementos arquitetônicos extraordinários, eu nunca me canso de ver aquilo, né? A vista que você tem de Atenas, um negócio assim de tirar o fôlego, né? A gente vai ter esse encontro extraordinário que vai marcar a história do cristianismo, né? Apesar que a gente viu que a capital cristã do mundo grego, na verdade, é a antiga Constantinopla, não Atenas, né? Mas a gente vai chegar nesse cenário e vai ter esse encontro quando o mundo grego está preocupado com verdade, está preocupado com ética, está preocupado com a definição das coisas e chega a proposta bíblica falando coisas que têm sintonia. E uma conversa que vai dar, né, essa possibilidade é a que aparece em Atos capítulo 17. Até hoje eu me lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de visitar ali o Areópago, né? Aquele lugar especial quando Atos nos conta que Paulo chega ali e vai encontrar
filósofos, né? Epicureus e estoicos. E Paulo, olha que eu acho interessante, Paulo cita a literatura grega para conversar com eles e vai anunciar o Deus desconhecido. O que é tão interessante lá que você tem, né? Porque Ares e Pagos, né? Que é a colina de Marte, na verdade, né? Vou falar um pouquinho também sobre a língua grega aí. Você tem ali a possibilidade de estar no lugar onde Paulo esteve, ver, né, aquela colina mais elevada, tem uma vista especial de Atenas ali, e tem inclusive uma placa especial com o texto de Atos 17 em grego, falando desse encontro especial que, apesar do gênio grego, o mundo grego nunca chegou, vamos dizer, à sofisticação, vamos dizer, ética e de espiritualidade, especialmente do conceito de história que a tradição bíblica hebraica trouxe. E as duas colunas que a gente tem, né, na construção aí do mundo, da civilização judaico-cristã, uma é a coluna hebraica, a outra é a coluna grega. Então, quando a gente vai para Atenas, a gente, além de comer bem pra caramba, o povo que sabe fazer comida boa, além de ter a oportunidade de fazer passeios muito especiais, a gente tem a oportunidade de ter esse encontro com a história, com a cultura, com a arte e também com elementos ligados à tradição de fé. Mas é interessante, Israel, eu estudei o grego, né? E assim, a gente conhece um pouco do grego clássico antigo, né? E como é que esse grego se desdobrou nesse grego do Novo Testamento, né? Então você abre lá o Evangelho de João, né? Enarche, enrologos, kai rologos, enproston, tonteons, rologos, enhotheos, né? Amém. E quando chega no grego, amém. Quando chega no grego de hoje, Israel, os caras mudaram tudo, né? Não tem mais alfabeto, agora é alfavita, né? O B mudou para B, um monte de E virou I. Houve assim mas assim os termos ainda são parecidos, né? E dá para a gente dar uma olhada assim no grego moderno e pegar muitas palavras que a gente percebe pelo grego antigo, né? E até por causa do português, né? A gente tem muita coisa e consegue essa conexão. De fato, eu diria assim, do ponto de vista da cultura e da história, a Grécia, Atenas é assim uma responsabilidade cultural, né? Conhecer uma das referências mais extraordinárias que nós temos aí e que, de fato, é absolutamente significativo, né? Mas muito bem, vamos lá, continue contando mais para a gente aí sobre essa glória grega, esse momento extraordinário da história que a gente tem ali na cidade de Atenas, que a gente pode aí alinhar com os nossos queridos curiosos aí que estão sintonizados com a gente. Vamos lá, então. Para ir um pouco mais em relação à relevância, acho que uma coisa importante para a gente pensar é que cada cidade, a gente falou sobre cidades diferentes, a gente falou sobre Constantinopla, Istambul, a gente falou sobre São Petersburgo. Cada cidade, ela representa um povo, uma cultura e um período. Então, quando a gente faz turismo, quando a gente viaja, as cidades diferentes têm características diferentes que impactam a nossa vida. Atenas particularmente é especial porque o nível de impacto e relevância dela na nossa sociedade e cultura hoje é absurdo. Então, por exemplo, pensando em Atenas, né, se a gente pega todo o debate, a filosofia nasce em Atenas. E por que a filosofia nasce em Atenas? Porque se a gente dá uma estudada na história, não falta gente se invadir, pessoal se esfaqueando, conquista, destruição. E lembra que eu falei, né? Atenas ela vai representar uma alternativa ao modelo de Esparta. Então Esparta vai falar o seguinte, pessoal, o único objetivo é dominar o mais fraco. Então você fica a vida toda treinando para você ser forte e matar o seu inimigo. E daí está resolvido. É basicamente um modelo todo militarizado. Todas as ditaduras, por exemplo, posterior, nos próximos 2.500 anos de história, vão ter essa lógica militarista. Enquanto em Atenas, por exemplo, Sócrates, ele se chamava como se ele fosse um mosquito, né? Que ele ficava irritando as pessoas, ficava fazendo pergunta e causando. Então Sócrates se autodenominava uma pessoa que irritava os outros.
perguntando e causando a vida das pessoas. Muito interessante. Daí ele vai ser condenado à morte. Para o pessoal ter contexto, tá? Sócrates foi condenado dentro da democracia ateniense porque ele cometeu um crime. E o crime dele era de desrespeitar os deuses, o divino. E ele foi condenado por alguém que pensava e questionava, e essa foi a alegação. Quando ele depois, enfim, vai sofrer as penas, né, da vida da democracia, o Platão, que é o estudante dele, e no caso o Platão ele era grego, né, mas ele era aristocrata, ele não era um cara tão simples. E ele já não gostou tanto da democracia, ele começou a discutir, veja bem, toda vez que tem democracia, esses pobres aí podem participar, eles atrapalham tudo, toda vez que todo mundo tem opinião, dá essa dor de cabeça. Bom mesmo é se o governante pudesse ser um cara sábio. Então, olha que interessante, em Esparta está ideal, você tem que dominar com base na força. Na Grécia, em Atenas, né, você tem a ideia da sabedoria, da busca pela sabedoria, do conhecimento. Então, o ambiente, o contexto que a gente está se referindo dentro do ambiente de Atenas é o suprassumo do desenvolvimento. Lógico, quando a gente pensa em hoje, você pode falar, mas a democracia em Atenas não era igual a de hoje. O advento do sufrágio universal, voto para todo mundo, homem, mulher, imigrante, isso só vem depois. Então, eles eram atrasados. Pessoal, contextualização, vamos lá. Lembra que na mesma época, o que estava acontecendo na China? O sistema de patronagem que eles mantiveram império até 1800, no Japão, na Índia, tinha castas religiosas, monarquias europeias que duraram até hoje. A gente tem que ter ideia do contexto, os assuntos que se discutiram, foi muito legal o que você falou, né? Antes, né? O conceito de indivíduo. Não existe indivíduo no mundo persa. E o rei, ele é imperador, para quem viu, tem uns filmes meio estranhos, eu não vou defender eles, mas para quem viu filmes dos persas, né, o rei, ele é Deus, ele é imperador, você vê o faraó egípcio, ele é basicamente filho de um deus. E dentro da Grécia, o pessoal fala, não, você é um indivíduo. Então, esses assuntos entram em discussão. Péricles foi o líder mais importante no auge econômico de Atenas, ele que constrói o Partenon, ele que vai consolidar o império grego e vai iniciar o processo de helenização que Alexandre o Grande, né, vai consolidar e vai ser tão relevante que quando o Império Romano conquista a Grécia, os gregos culturalmente conquistam os romanos. Então a relevância disso começa com Péricles, no auge, né, da vitória contra os persas, os gregos, e depois, digamos, o Alexandre o Grande é o cara que abriu as franquias do McDonald's. Quem cria o McDonald's é o Péricles, ele cria o modelo, o Alexandre fala, nossa, que legal, e se eu abrisse uma franquia em todas as cidades? Daí roda, expande a cultura helênica, então tem teatro, tem ginásio, tem academias, que é a escola que Sócrates vai abrir. Então, assim, a lógica de educação, de você se desenvolver, filosofia, os gregos procuravam perfeição. Por isso que as estátuas gregas são melhores que as egípcias e têm que ser perfeitas. E os romanos, inclusive, não conseguem produzir estátuas da mesma qualidade. Isso remete à arte. Então, toda essa lógica, se a gente visita a Europa, vamos rodar cidades importantes, Londres, Berlim, se a gente vai para o auge da civilização, vai para os Estados Unidos, Nova York, Washington, você percebe que eles copiam a arquitetura neoclássica. É a cópia do que os gregos fizeram 2.500 anos atrás. Para hoje, com toda a nossa tecnologia, a fachada do museu em Londres, em Edimburgo, nos Estados Unidos, ser neoclássico, ter colunas gregas, é porque a relevância do que eles começaram é absurda para consolidar todas as culturas. Quando a gente fala de Atenas, Atenas representa tudo isso. Representa o renascimento europeu do século XV e XVI. Nossa, e se a gente estudar grego, a reforma protestante, todos os reformadores falam, o que é a primeira coisa que Lutero faz? Nossa, e se eu estudar grego e traduzir o Novo Testamento? O início do raciocínio, do pensamento, é a retomada desses princípios. Por isso que o Sayão fala, né? A sociedade ocidental. Por que a gente fala sobre a sociedade ocidental? É muito simples, porque ela conquistou o mundo todo. Foi a Inglaterra que conquistou metade do mundo, não foi a China. O Japão foi ocidentalizado, ele não niponizou os Estados Unidos. Então a gente tem que entender, não estou falando que as outras culturas são inferiores, estou falando que a história é o seguinte, o Ocidente juntou a tradição hebraica judaico-cristã e a filosofia, o racionalismo grego, que nasce em Atenas,
Então, ô, pai, vamos ter que fazer uma próxima live de Jerusalém, né? Porque se a gente falou sobre o racionalismo e a filosofia grega que nasce em Atenas, a gente vai ter que chegar depois na visão judaico-cristã bíblica hebraica, que são essas duas colunas, essa base forma o mundo ocidental. Então, o Aristóteles é famoso por ser o primeiro filósofo que estava errado praticamente de tudo, mas ele começou a pensar sobre tudo. Ele começou a discutir os assuntos. Então, até a gente vem até para a sociedade de hoje. Atenas é importante porque Sócrates foi condenado. Péricles foi processado 2, 3 vezes, foi julgado no STF, né? Que tinha na época um governo semelhante dentro da Grécia. Isso mostra o discurso. Disse que só é possível existir democracia se tiver o livre discurso, a capacidade de discutir as ideias. Então isso marca Atenas. E marca a civilização, o auge da cidade. E isso vai estar em tudo que você visita na Grécia, em Atenas esse é o foco, né? E claramente a gente pode entrar depois da decadência, né, da cidade de Atenas, muito simples. O Império Romano vai conquistar tudo, né, depois de Alexandre o Grande. Lembrando que quando você tem uma região pequena, com muitas ilhas, é muito bom ter uma cidade importante no ano 500 a.C. Mas depois disso, você vai para a Idade Média, a Corinto, que a gente conhece, a Carta dos Coríntios, né? Corinto é mais relevante que Atenas. Por quê? Localização. Corinto é o canal. Você quer fazer comércio? É o canal do Panamá, da Grécia. É o canal onde passa a mercadoria. Tem dinheiro, fica importante. Atenas só é importante no período do auge da aliança, né, de Delos. Por quê? Porque todos os impostos, todo o dinheiro, a prata das ilhas ia para Atenas. Então o poder econômico permite a educação. Então Atenas vai perdendo relevância com o passar do tempo. O centro vira Roma, depois Constantinopla, enfraquece e depois vai ser dominado pelos muçulmanos, né? Então o Pártenon vira uma igreja ortodoxa, antes do ortodoxo, né? Vira uma igreja, depois vira mesquita, depois vira igreja nas cruzadas, depois volta a ser mesquita, daí os otomanos decidem botar um monte de pólvora dentro do Partenon, um veneziano dá um tiro, explode o Partenon 1600 e alguma coisa, e daí a gente chega na época de hoje, onde a Atenas era uma cidade pequenininha, no final aí de 1800, o país Grécia, né, formado na luta da independência contra os turcos, e a partir disso Atenas se torna uma joia dentro do Mediterrâneo, que representa o auge do avanço civilizatório ocidental no seu início, no primórdio. Então é o ponto de partida para o pensamento. Para finalizar agora essa fala, que também estou preocupado com o tempo, se tem uma coisa que é boa, quando você tem comércio, ideias diferentes e variedade, a comida é boa. Então, se tem uma coisa que eu e minha esposa amamos da Grécia, é a comida. Então, assim, turismo, você vai para a cultura, você vai para as lojinhas, você vai para entender a história, conexão com a Bíblia, mas tem uma coisa que você tem que fazer quando você viaja, é comer. Nesse sentido, a Grécia é difícil de bater, ou o povo que sabe fazer comida boa. Então, realmente, tem uma coisa que vale a pena. Eu até sei porque eles filosofavam, eles paravam para comer comida gostosa e ficavam filosofando na mesa porque via vindo mais comida. Eu tenho certeza que isso influenciou a filosofia. Mas voltando para você então, a gente pode falar, você falou de Epicureu, de estoico, dentro do ambiente da cristandade, a Atenas também tem relevância ou já é passado? Olha, Israel, né? Bom, em primeiro lugar, só dando um toque que um grupo grande aí nosso que pediu para desativar os comentários, porque o excesso de comentários bloqueia metade da tela, né? E aí a Sim. gente deve ter um ou outro comentário, se for muito, não dá para a gente, porque acaba sendo difícil de coordenar, né? Na verdade, temos que ter o foco, né? Qual é o propósito dessa live, né? Mas é interessante, de fato, né, a gente vê essas diversas Grécias que são colocadas diante de nós. Então, é muito valioso a gente, né, ter essa possibilidade de conhecer, né, tanto no museu como na Acrópole, ver o Pártenon, todos os monumentos extraordinários, teatros, tudo que a gente pode ver, que realmente é uma experiência única, né? Depois você tem uma Grécia romana, né? Depois a gente vai ter essa Grécia
aí romana cristianizada que dá ao mundo bizantino, e depois você tem, como você mencionou, e tem uma história complicada que acho que é bom, essa é boa a gente deixar para contar lá, né? Desse momento difícil, desse domínio otomano, né? A Grécia moderna é mais nova do que o Brasil, né? Então, assim, Atenas, ela não vai ter aquela importância fundamental, assim, no desenvolvimento da teologia cristã, porque o centro vai estar em Constantinopla, tal, não vai ser o foco principal, né? Mas eu queria chamar a atenção como a gente tendo uma noção mais objetiva, né, do lugar, a gente está ali, né, nessa cidade especial que também é um porto, né, o famoso porto do Pireu, que está ali pertinho, Israel, 1 hora só a gente está ali do lado, né, junto da antiga Cencreia, que é mencionada em Romanos 16, e vendo as ruínas de Corinto. E Corinto é impressionante, porque Corinto você tem coisa da Grécia Antiga, lá o templo de Apolo, que é quase lá do tempo do, vamos dizer, da expansão jônica, né? A gente vai ter oportunidade de ver realmente, né? Apesar do que a gente tem lá, é uma coisa assim mais romana, mas o que é impressionante, né? Porque a gente, na verdade, ao visitar a Grécia, a gente pode visitar muitos museus. E os museus são muito extraordinários. Mas em Corinto, olha, posso falar para o pessoal dessa vez? A gente pode repartir o segredo? Esse Em pode. Só Corinto, isso. em Corinto, a gente tem a oportunidade de ver o tribunal onde Paulo foi julgado, o famoso Bema, está lá para a pessoa ver. Segundo o registro de Atos, capítulo 18, né, Paulo chega lá em Corinto e ele vai encontrar o pessoal da sinagoga. Acharam restos da sinagoga que podem ser vistos no pequeno museu, que tem muita coisa grega e romana lá também. E também em Corinto é um lugar extraordinário porque Israel, o pessoal tinha dificuldade, estava querendo, né, fazer a datação do Novo Testamento. E eles acharam, né, uma pequena inscrição de Gálio, que não está tão longe, está no Museu de Delfos, que é um outro lugar muito interessante. E lá no Museu de Delfos, essa inscrição de Gálio vai mostrar de fato que Gálio foi procônsul da Acaia, né, que era a região ali do sul, né, de Corinto, exatamente aí entre o ano 50 e 51. Então isso agora não tem erro, porque foi ele que julgou Paulo lá e a gente tem a datação muito pormenorizada, especial. Olha, é tão impressionante ver restos da antiga Via Ignácia um pouco mais para cima, viajando ao norte da Grécia, e eu fiquei chocado. Eu sei que você desceu feito uma bala lá para baixo, além de a gente poder ver a Acrópole lá de Corinto, onde tinha o templo, né, das sacerdotisas ali, que estava ligado ao culto de Afrodite. Além disso, a gente descendo na parte mais lá embaixo, achamos o nome de Erasto, tesoureiro da cidade. O homem é mencionado, né, em Romanos e também em Atos, Romanos 16, também em Atos 19. Nós temos referência a Erasto. Então, assim, é um encontro especial com a realidade da cultura bíblica dentro do contexto da Grécia. Então, é muito valioso, né, você ter essa oportunidade de, vamos dizer, ver a filosofia em 3D, a história clássica em 3D e a Bíblia em 3D nessa realidade especial aí de Atenas. Mas Israel, nosso tempo está bem assim avançado, nós temos alguns minutos, então 27 faça minutos. aí as suas considerações finais aí, para a gente caminhar para o desfecho, que a turma toda está aí animada acompanhando. Então, vamos finalizar, tem bem pouco tempo, para resumir basicamente, né, a trajetória de Atenas, por que a cidade é relevante, desde o berço do período minoico, micênico, dórico, se forma a cidade-estado Atenas, ela se torna rica e desenvolvida, desenvolve muitas teorias, filosofia, democracia, nasce na cidade. Os persas ameaçam invadir, atacam, destroem a cidade. Numa aliança, os gregos derrotam e Atenas é a eleita capital dessa aliança.
Isso enriquece, isso cria o período de auge do sucesso que é a Atenas arquitetônica e geográfica que a gente vê hoje. Depois tem um conflito contra Esparta de ideologia. Esparta, nenhum dos dois ganha, mas tecnicamente Esparta ganha, Atenas entra em decadência. Depois dessas derrotas e violência, a filosofia começa a se desenvolver e opta por abaixar a arma e começar a discutir e abrir o livro. Nessa transição aí, o período helênico se expande, então tudo que foi criado e pensado em Atenas, na democracia, a filosofia, vai se expandir pelo Império Grego Helênico de Alexandre o Grande, depois o Império Romano, chega o cristianismo, chega Cristo, o Novo Testamento é escrito em grego, então isso impacta o início da trajetória cristã, essa visão, até no Novo Testamento tem essa filosofia, essa mentalidade grega está presente, problemas gregos estão presentes na discussão. E após isso, a queda do Império Romano, todo esse tesouro grego que tinha sido construído em Atenas, ele fica meio que distanciado do mundo ocidental. Isso é retomado no Renascimento e depois até na Reforma Protestante dentro da Europa. Então, muito do que a gente tem hoje é de Atenas, acho isso muito importante visitar por causa desse principal fator. É muito bom estudar com comida boa, porque se a cultura tivesse sido feita na Inglaterra, às vezes seria ruim a comida, pelo menos Atenas fica na Grécia, a comida é uma delícia. Graças a Deus, a democracia nasceu lá e não na Escócia, senão seria só uísque para todo lado. Então, muito positivo. E tirando que se tem um lugar maravilhoso, o Brasil é bonito, tem praia, mas tem um lugar que é maravilhoso, é a costa grega. Então, a vista, o mar Mediterrâneo, a região, o clima, aquilo é bizarramente lindo e maravilhoso. Então, realmente, é uma joia do mundo, é uma cidade que vale a pena visitar quantas vezes quiser, e realmente não tem poucas cidades que misturam cultura, beleza, geografia, comida, história, com a trajetória da Bíblia. Se até apóstolo foi para Atenas, vale a pena dar um pulinho lá e conhecer. Eu acho que eu apoio, eu recomendo. Mas acho que é isso, passo de volta para você, que semana que vem é mais hebraica a discussão, né? Semana que vem, pessoal, se prepare sexta-feira. Na semana que vem, vamos todos para Jerusalém, né? E a gente agradece aí a sua participação com a gente, né? E dizendo aí, você tem contato com a Biblos Viagens, né? A Raquel Saião e o Israel também pode dar mais diretrizes. E para o ano de 2021, nós vamos ter viagem para a Grécia, vamos ter, né, viagem para conhecer Atenas e outras realidades ali. E também quando a gente faz Grécia e Turquia, a gente acaba vendo muito do mundo grego, tanto o mundo do contexto clássico, né, histórico, filosófico e também bíblico, né? A pedido da maioria dos participantes, a gente preferiu aí não dar continuidade aos comentários e vamos fazer isso nas próximas lives aí, deixando um espacinho no final para poder concentrar e focar e organizar mais. A gente então agradece aí a solicitação pela democracia do grupo solicitando para que a gente fique nessa sintonia. Então, agradecemos a participação de todos. Nós podemos dizer a todos Evaristópoli, né? Muito obrigado, né? Kalinichta, boa noite, né? E que Deus, então, nos abençoe, fique em sintonia com a gente, né? E estamos sempre aí, toda sexta-feira, com a Biblos, trazendo uma live aí voltada para cultura, para entender, né, a realidade de uma viagem que faça diferença e acrescente na sua vida. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima oportunidade. Valeu, tchau, boa noite. Boa noite.